Esse final de semana deu um tapa no visual, cortei o cabelo, baixei a barba, fiquei mais novo, né? Fala a verdade pra mim, fiquei mais novo, né? Final de semana abençoado, tempo chuvoso aqui em Natal. Como que tá o seu tempo e como que tá o tempo no seu estado, no lugar que você está assistindo, qual a cidade você está assistindo, o estado aí? Coloca para mim como é que tá o tempo, se tá frio, se tá quente, como que tá? Porque aqui em Natal tá chuvoso, aqui agora chegou o inverno para nós. É diferente das outras regiões do Brasil, que alguns lugares estão frios, outros lugares mais quentes, mas aqui agora de junho até julho, dessa fase agora bastante chuva. Para quem está vindo para Natal, turista que gosta de praia e sol, pode ser que em alguns dias aqui você vai pegar chuva. E muita chuva. Sem enrolação, direto ao assunto, já curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e aperte o sininho das notificações. Vamos direto para a matéria. Vou trazer uma matéria aqui do Pleno News. Essa semana passada, houve uma votação lá e disseram que os dois únicos deputados que votaram contra, né, que votaram a favor de aumentar a luz e tudo, foi o Nicolas e um outro deputado que eu não me lembro. Eu falei, cara, eu não acredito, não é possível que o Nicolas tá votando a favor do Lula para aumentar a nossa energia. Eu falei, não acredito num negócio desse não. Eu vou trazer uma matéria aqui do Pleno News para vocês, eu gosto de citar a fonte, para vocês verem o que o menino falou. Faria se alguém todos os dias jogasse bosta em você? É isso mesmo, bosta. Você teria que se limpar, não é isso mesmo? Todos os dias. Mas chega uma hora que isso pode cansar. E de fato cansa. Essa de fato é a estratégia que a esquerda utiliza contra mim. Claro que eu não votei para poder aumentar sua conta de luz. Mas a esquerda vai falar o quê? O Nicolas votou a favor disso. Aí eu te pergunto, qual prova tem disso? Nenhuma, porque eu fiz exatamente o contrário. Eu fui a favor do veto do Lula. Tem várias provas aí que é a minha votação, mas as pessoas não querem saber disso. Basta uma manchete, basta um tweet falso pra galera ir e acreditar. Ou seja, hoje em dia, o brasileiro ele não passa mais a ter um raciocínio de analisar. Ele basicamente é uma torcida. Ou eu sou pró ou eu sou contra. E vocês aqui, eu não quero que sejam dessa forma. Eu quero que vocês de fato analisem e pensem, será que o Nicolas fez isso mesmo? Vou atrás para poder saber. Mas não. As pessoas estão deixando de fazer isso. Afinal de contas, é tanta informação, é tanta coisa, que eles realmente estão acreditando de que eu estaria no Japão gastando seu dinheiro e ao mesmo tempo votando no Brasil para poder aumentar imposto. Estão me confundindo com a Janja? Sim, de fato, eu tô aqui no Japão, mas com o meu dinheiro, não estou usando nenhum dinheiro público. Como você pode atestar isso? Porque todas as missões são públicas, todos esses gastos. Você não vai encontrar nenhum gasto meu público dessa viagem que eu estou fazendo aqui agora para ir na Expo Osaka. E aconteceu a mesma coisa quando eu fui também em Dubai. Coincidência? Claro que não. Porque eles têm um método, né, de ficar desgastando a pessoa. Afinal de contas, caramba, você nunca vai me ver numa lista de Odebrecht, lista de quem roubou aposentados, ou que fez coisas com emendas, né, sacanagem, nunca vai me encontrar. O que eles vão tentar fazer, basicamente, é, primo de Nicolas foi encontrado com maconha. Tá, e o que eu tenho a ver com isso? O que você faria se alguém todos os dias jogasse bosta em você? Aí o Nicolas se pronunciou falando que, olha, vocês estão confundindo, eu não faria isso não. Mas estão tentando realmente minar a imagem do Nicolas. O primo dele foi preso. Foi preso lá com droga e creio que a gente não tem responsabilidade pelo que os outros fazem. Agora, se o nosso irmão está fazendo, quem está bem próximo da gente está fazendo, no mínimo a gente sabia e não fez nada. O Nicolas aqui se defendeu, ele falou aqui que realmente o que estão fazendo contra ele é uma campanha, e eu acredito nesse menino, eu acredito. Eu gosto do Nicolas. Na minha opinião, é o candidato de direita um dos mais coerentes que tem. Eu gosto também muito do Marcel Van Hatten. Eu não vou negar para vocês que eu tenho uma certa simpatia pelo Marcel Van Hatten. É muito coerente o Marcel Van Hatten. Mas o Nicolas tem feito coisas para ajudar a direita. O Pix, o INSS, com os vídeos que ele fez e uma série de outras medidas que ele tem tomado. É um menino brilhante. Se continuar assim,
Deus queira que ele continue assim, porque a gente sabe que ele tem princípios, que ele tem foi criado muito bem para os pais. E acredito e eu peço a Deus que não se corrompa, que ande no caminho que está andando, que ande no caminho certo, que ele chegará bem longe. Talvez chegue até a ser presidente se andar no caminho que ele está. Vamos para outra matéria. Já outra matéria aqui, matéria da Globo News. Olha só o que o Lula fala aqui. Presta bem atenção o que o Lula fala. O Lula diz o seguinte: se eu for candidato à reeleição, é para ganhar. Olha só o que o Lula fala. Ele já está afirmando se ele estiver bem de saúde, aquela coisa toda. Porque uma coisa a gente já sabe. O Lula está um pouco senil. Eu vou mostrar aqui ainda hoje matéria falando que ele não está bem. Presta bem atenção, fique comigo até o final. Já aproveita agora, comente também o que você acha do Nicolas, se o Nicolas está falando a verdade ou se ele mentiu. Eu acredito que o Nicolas está falando a verdade. Vamos lá. Não sou um candidato meu. Eu quero ser candidato. Não. Eu não sou um candidato meu. Eu, se estiver no momento eleitoral, com a saúde que eu estou hoje, com a vontade que eu estou hoje e com a disposição que eu tenho, tá? Eu serei candidato para ganhar as eleições. Se depender do meu esforço físico, da minha consciência política, a extrema-direita não vota a governar esse país. Quem quiser ganhar de mim vai ter que andar mais do que eu na rua, vai ter que fazer mais discurso do que eu na rua, vai ter que conversar mais com o povo do que eu na rua, e vai ter que fazer mais do que eu. E eu duvido que tenha alguém que seja capaz disso. Pelo menos dos que estão aí. Não sou um candidato meu. Eu quero... Pelo amor de Deus, Lula. Pelo amor de Deus, Lula, você não tem nem coragem de sair na rua. Quando você vai na rua, você é vaiado. Você é o candidato mais impopular que existe na face da terra. Você é muito impopular. Onde que você vai, são gritos contrários a você, com aqueles gritos que não podem mais falar, porque é crime, né? Então, botando uma censura que não pode falar, o que as notícias estão aí ainda até hoje na internet, notícias que fizeram de condenações, impopular. Não tem chance alguma. Mas, a não ser que alguma coisa suprema aconteça e ele continue no poder. Impopular. Deixe seu comentário, você acha que o Lula está indo bem, que o Lula está indo ótimo, como ele fala, que se ele for para as ruas ninguém ganha dele? Deixe seus comentários. Comenta aí se você acha que o Lula está indo bem. E se você acha que ele não está indo bem, também coloca nos comentários. Se você é de esquerda, está aqui me assistindo, aqui é um canal patriota, aqui é um canal de direita e conservador, não tem problema nenhum, você pode comentar aí, que eu vou respeitar, desde que você venha, deixe o seu comentário, mas não deixe comentários agressivos de baixo calão. Mas se você comentar, aí vai ser bem recebido. E assim, não está bem, mas vamos colocar uma outra matéria que eu disse para vocês, que mostraria para vocês que ele não está bem. Alguma coisa está acontecendo. O Biden brasileiro, alguma coisa está acontecendo. Matéria também da Globo News. Eu estou trazendo algumas matérias aqui que não são de canais um pouco mais de direita, mas estou trazendo canais de esquerda também, mostrando para você que o Lula está derretendo. Vamos para a matéria. A gente vê o presidente Lula trabalhando contra si, né, criando pauta negativa. Às vezes você tem notícias favoráveis ao governo. O Lula vai e atrapalha a divulgação fazendo uma gracinha fora de hora, né? Essas notícias favoráveis ao governo é quando é uma notícia comprada. Quando é encomendada para dar essa notícia, ou então a assessoria de imprensa dele fazendo alguma notícia ali em favor dele, somente o pessoal da esquerda, mas eu não estou vendo nada de favorável para ele, não.
no sentido machista, por exemplo, ou falando besteira numa viagem que poderia ter sido super importante à China. Aí ele vai para a China, fala uma besteira e derruba todas as vantagens e vitórias que ele poderia ter tido do ponto de vista de imagem, de comunicação, de política e de popularidade da viagem. Ou seja, o Lula anda errando muito, né? A famosa inteligência política, genialidade política do Lula parece que está um pouco defasada e fora de lugar, né? Ele hoje disse nessa entrevista ao Mano a Mano, ou ao Mano Brown, né? Que só concorre se for para ganhar. E as circunstâncias não estão caminhando nesse sentido neste momento. É claro que você tem muitos fatores, a dinâmica política brasileira, econômica, você tem guerras, você tem muitos fatores que podem inverter o jogo. Mas hoje, o maior sintoma das dificuldades do Lula para 2026 estão no Congresso Nacional, onde Lula teve 3 derrotas muito ácidas essa semana, né? Onde o Lula está vendo a sua base aliada do Centrão toda se movimentando rumo à oposição, e isso reflete nas pesquisas. A gente vê uma oposição. Olha só. Eu vivi para ver a Globo falando o Lula de machista. Eu vivi para ver isso. E na reportagem aqui diz o seguinte: se o Lula só concorre para ganhar, neste momento a candidatura dele está perigando, diz Eliane Cantanhede. Então o Lula, a gente viu a Globo falando machismo, que as falas dele tá mais atrapalhando do que ajudando, que está cometendo gafes. Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo quem é esse governo. O governo está perdendo até os aliados. A oposição está ganhando até o Centrão, que o Centrão vai, Marinha vai com as outras. Quem compra, quem que dá emendas é que eles vão junto. Mas nem eles estão aguentando mais. Por quê? Porque os políticos, eles entendem que se o Brasil quebrar, se faltar dinheiro, vai faltar dinheiro para eles também. Estão começando a acordar. Os gastos do governo estão maiores do que tem arrecadado. Isso aí os economistas têm falado. O mercado tem mostrado que não gosta das atitudes do Lula. Os juros estão estourando o balão. E aí, você ainda acha que esse governo está bom? Deixe seu comentário, curta, compartilhe com seus amigos de direita, de esquerda. Compartilhe. Se você tem um amigo de esquerda, compartilha para ele ficar nervosinho com a gente, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo vídeo.